Olá pessoal, tudo bem? Aqui estão as fórmulas que a gente demonstrou na aula anterior e agora nessa aula a gente vai resolver alguns exemplos usando essas fórmulas, tá bom? Bom, e o primeiro exemplo, conforme consta aí no material, é o seguinte: calcule o seno de 15 graus no item A. Calcular no item A o seno de 15 graus. Como é que você deve proceder para calcular o seno de 15 graus? Bom, pessoal, a ideia é você escrever esse 15 graus em função dos arcos notáveis que você conhece, que a gente conhece, né? Quais são os arcos notáveis? 30, 45 e 60. Então, a ideia é escrever o 15 em função de 30, 45 e 60, porque a gente sabe calcular seno, cosseno e tangente desses três arcos, não é verdade? Bom, em vista disso, convém a gente escrever aqui o 15 como sendo, por exemplo, 45 menos 30. É o mesmo que seno de 45 menos 30. 45 menos 30 dá o 15 graus. Poderia ser também o 60 menos 45, do jeito que você achar melhor. Bom, então o seno de 15 graus vai ser igual a quê? O que eu tenho aqui agora, pessoal? Eu tenho seno de uma diferença, seno de uma diferença. E toda vez que você se deparar com seno de uma diferença, você deve pensar na fórmula 2, ó, seno de uma diferença. Diz o quê? Seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Então vai ficar seno de 45, que é o seno A, cosseno B, cosseno de 30, menos seno B, ou seja, seno de 30, cosseno A, ou seja, cosseno de 45 graus. Pronto, agora a gente substitui os valores. Seno de 15 graus vai ser igual. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, menos seno de 30 é 1 meio, vezes o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Um pouco mais, o seno de 15 graus vai ser igual a quê? Olha, raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 é raiz de 6 sobre 4. Menos meio vezes raiz de 2 sobre 2 vai dar raiz de 2 sobre 4. E aí você pode juntar tudo numa única fração, né? E escrever raiz de 6 menos raiz de 2, isso tudo sobre 4. Pronto, aqui já está o primeiro exemplo. Seno de 15 graus, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. O próximo, cosseno de 75 graus. O item B, calcular o cosseno de 75 graus. Já vou te adiantar que o cosseno de 75 graus vai ser exatamente o seno de 15 graus. Por quê? Porque eles são complementares, lembra daquela propriedade? Seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Ou o contrário, cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complemento. Então, cosseno de 75 é o seno do seu complemento, ou seja, é o seno de 15. Vai ter que dar o mesmo valor. Mas vamos trabalhar um pouquinho a fórmula? Bora lá. Bom, como é que eu posso escrever o 75? O 75 eu posso escrever como sendo 45 mais 30. Então, isso vai ser cosseno de 45 graus mais 30 graus. Então eu tenho aqui, olha, cosseno de uma soma. Opa, e para calcular cosseno de soma a gente usa a fórmula 3, olha, cosseno de A mais B. Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. No nosso caso, o A é o 45 e o B é o 30. Aí você vai obter cosseno de 75 graus é igual, vamos lá, cosseno A, cosseno de 45. Cosseno B, cosseno de 30. Menos seno A, ou seja, seno de 45. Seno B, seno de 30. Maravilha, não é verdade? Um pouco mais, cosseno de 75 graus vai ser igual. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Menos seno de 45 é raiz de 2 sobre 2,
E o seno de 30, 1 meio. Finalizando, olha, cosseno, ainda não, né? Uma passagem a mais ainda. Cosseno de 75 graus vai ser igual. Raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 vai dar raiz de 6 sobre 4. Menos. Raiz de 2 sobre 2 vezes meio é raiz de 2 sobre 4. Dá para a gente juntar tudo numa única fração. Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Observe, deu o mesmo valor e tinha mesmo que dar o mesmo valor, não é verdade? E agora o item C é tangente de 15 graus. Tangente de 15 graus. Vamos lá. Como é que convém escrever o 15 graus? 45 menos 30. Poderia ser 60 menos 45, sem problema nenhum. Então eu tenho aqui, pessoal, olha só, tangente de uma diferença. E para calcular tangente de diferenças, a gente usa a fórmula 6, ó, tangente de A menos B. Tangente de A menos tangente de B sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Lembrando que aqui no nosso caso, o A é o 45 e o B é o 30. Dessa forma, a tangente de 15 graus vai ser igual a tangente de 45 menos tangente de 30 sobre 1 mais tangente de 45 vezes tangente de 30. Excelente. Bom, um pouco mais, tangente de 15 graus vai ser igual a quem? Ó? Tangente de 45 é raiz, é 1, né? Tangente de 45 é 1, nada de raiz, né? É 1. Menos. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, é a tangente de 30, sobre 1 mais tangente de 45, 1, vezes a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Pouco mais, tangente de 15 graus é igual. Aqui no numerador eu vou tirar um mínimo, tá? Então, aqui, esse traço que eu estou dando é o traço principal. E aqui no numerador eu vou tirar um mínimo. E o mínimo é 3, né? 3. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 1 dá 3. Menos 3 dividido por 3 dá 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Aqui no denominador eu também vou tirar um mínimo. E o mínimo é 3. Porque aqui vai ficar 1 vezes raiz de 3 sobre 3, pessoal, é o próprio raiz de 3 sobre 3, tá? Então esse 1 aqui você pode até desconsiderar. Vou tirar um mínimo agora no denominador. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 1 dá 3. Mais 3 dividido por 3 dá 1, vezes raiz de 3 dá raiz de 3, tá? Bom, então a tangente de 15 graus vai ser igual. Observe que a gente tem aqui uma divisão de frações, não é verdade? Eu devo repetir a primeira fração, que é essa aqui, multiplicar pelo inverso da segunda. Quando você inverter essa fração, vai ficar um 3 multiplicando, um 3 dividindo, você pode simplificar. Tá? Então você pode simplificar esse 3 aqui com esse 3, aí você obtém 3 menos raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Provavelmente, pessoal, numa questão objetiva, esse valor aqui vai aparecer racionalizado, né? Racionalizado. E qual é o fator racionalizante aí no caso? É o denominador com esse sinal trocado. Isso aqui é 3 mais raiz de 3, o fator racionalizante é 3 menos raiz de 3. Então, 3 menos raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. Então, vamos às contas. Tangente de 15 graus é igual. Bom, aqui no numerador, a gente vai obter 3 menos raiz de 3 vezes 3 menos raiz de 3, é 3 menos raiz de 3 ao quadrado. Vou fazer devagarzinho. 3 menos raiz de 3 ao quadrado. Sobre... Aqui no denominador eu tenho um produto, né? Eu devo multiplicar essa parcela por essa parcela. E aí a gente observa que a gente tem um produto de uma soma pela diferença. E multiplicar somas pela diferença, basta lembrar de um produto notável que diz que A mais B, que multiplica A menos B, é A ao quadrado menos B ao quadrado. Lembra desse produto notável? Existe, né? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O primeiro aqui no caso é o 3 e o segundo é o raiz de 3. Então vamos lá. 3 ao quadrado, 9, menos o quadrado do segundo. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Bom, um pouco mais. Observe que aqui no numerador eu tenho outro produto notável, o quadrado da diferença. Qual é a regrinha? O quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, 9.
Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 6 raiz de 3. Mais o quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado, 3. Isso tudo sobre 9 menos 3, isso vai dar 6, né? Então eu vou ter o quê? Vou ter que fazer aqui em cima agora, né? Vamos lá, vamos lá. Vou fazer aqui em cima. A tangente de 15 graus vai ser igual. No numerador a gente vai obter 9 mais 3, 12. Menos 6 raiz de 3. E no denominador, 6. E aí dá pra gente simplificar, né? Lembrando que quando você se deparar com uma fração como essa, em que no numerador ou denominador aparece soma ou diferenças, pode simplificar? Mas tem que simplificar todas as parcelas. O que eu quero dizer? Tem que simplificar o 12, o 6 e esse 6. Então aqui vai sobrar 2, né? Então a tangente de 15 graus é o 2 menos o raiz de 3. Acabou. 2 menos raiz de 3 é a tangente de 15 graus. Próximo exemplo, agora o exemplo 2, calcular o valor de cada uma dessas expressões, né? Calcular o valor de cada uma dessas expressões. Então já olhando aqui para o item A, o que eu tenho aqui no item A? Seno 70, cosseno 20, mais seno 20, cosseno 70. Vê se você concorda comigo. Essa expressão aqui, pessoal, é exatamente a expressão 1, é aqui, tá vendo? Olha para a expressão 1, tá vendo? É exatamente isso aqui com A igual a 70 e B igual a 20, não é isso? Essa expressão é essa aqui, com A igual a 70 e B igual a 20. Bom, mas essa expressão aqui com A igual a 70 e B igual a 20 é o seno de A mais B, ou seja, é o seno de 70 mais 20. Então esse aqui é o mesmo que seno de 70 mais 20. Ou seja, é o mesmo que seno de 90 graus. 70 mais 20 dá 90 graus. E o seno de 90 é 1. Acabou. Entenderam? Vou repetir para você. Presta atenção. Ó, essa expressão aqui é exatamente essa expressão aqui com A igual a 70 e B igual a 20. Mas essa expressão com A igual a 70 e B igual a 20 é o seno de A mais B, ou seja, é o seno de 70 mais 20. Tá aqui, ó, seno de 70 mais 20. Tudo bem? E as outras são a mesma linha de raciocínio. Olha só, essa expressão aqui, ó, agora olhando para o item B, essa expressão aqui, tá vendo? É exatamente essa expressão, é a expressão 3, tá vendo? Olha para cá, ó, expressão 3, olha, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Cosseno de 70, cosseno 20, menos seno de 70, seno 20. Então, essa expressão é essa expressão com A igual a 70 e B igual a 20. Mas essa expressão aqui com A igual a 70 e B igual a 20 é o cosseno de A mais B, ou seja, é o cosseno de 70 mais 20. Então, isso aqui, olha, é o cosseno... Vou fazer aqui, ó, cosseno de 70 mais 20. Maravilha, não é verdade? Ou seja, é o cosseno de 90. E o cosseno de 90 é zero. Bacana, não é verdade? O item C, mesma linha de raciocínio. Vê se você concorda comigo. Essa expressão, olha aqui para 5. É essa expressão aqui, com A igual a π sobre 18 e B igual a π sobre 9. Não é isso que está acontecendo? Essa expressão é essa expressão, com A igual a π sobre 18 e B igual a π sobre 9. Mas essa expressão aqui com A igual a π sobre 18 e B π sobre 9 é a tangente de π sobre 18 mais π sobre 9, tá bom? Então isso aqui é igual a tangente de quem? De π sobre 18 mais π sobre 9. Excelente. Bom, quanto é que dá π sobre 18 mais π sobre 9? Vamos tirar o mínimo aqui, ó. π sobre 18 mais π sobre 9. O mínimo dá 18. 18 dividido por 18 dá 1 vezes π dá π. Mais 18 dividido por 9 dá 2 vezes π dá 2π. Então isso é 3π sobre 18. Que dá para simplificar, né? Por 3, aqui vai dar 6 aqui no denominador. π sobre 6. Então isso é o mesmo que tangente de π sobre 6. Ou seja, tangente de 30 graus. E a tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3. Acabou. Próximo exemplo. Calcule a medida do lado AB do triângulo representado a seguir. Então tá pedindo para a gente determinar
a medida do lado AB, né? É na B que eu vou chamar de x. Vou chamar de x. Pronto. Muito bem. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, o que eu tenho aqui já? Eu tenho 45 mais 30 dá 75. Falta quanto para 180? A soma tem que dar 180, né? 75 para 180, 105. Então, significa que esse ângulo aqui em cima, ó, é 105 graus. Muito bem. E a fim de calcular x, eu vou usar uma propriedade, na verdade eu vou usar a lei dos senos. Não sei se você lembra da lei dos senos. Que diz o seguinte, dado um triângulo, os lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Lembra? Lei dos senos. Dado um triângulo, os lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos a cada lado. Então, em vista disso, a gente pode escrever assim, olha, a gente pode escrever aqui, x está para seno de 105, x está para seno de 105 graus, assim como 6 está para quem? Para o seno de 30. Excelente. O seno de 30 eu sei que é meio, mas o de 105 eu não sei. Então vou ter que dar um jeito de calcular o seno de 105. Como é que a gente faz mesmo? Preciso calcular o seno de 105 graus. Esse 105 graus eu posso escrever 60 mais 45. É seno de 60 graus mais 45 graus. Excelente. Então, o seno de 105 graus vai ser igual. Observe que eu tenho aqui, olha, o seno de uma soma, né? Seno de uma soma. Então, a gente sabe que para calcular seno de uma soma, basta usar a fórmula seno A cosseno B mais seno B cosseno A. No caso aqui, o A é 60 e o B é 45. Então, fica assim, ó, seno A, seno de 60. Cosseno B, cosseno de 45. Mais seno B, seno de 45. Cosseno A, cosseno de 60 graus. Um pouco mais, seno de 105 graus vai ser igual. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, vezes o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, mais seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 60 é 1/2. Excelente. Então, o seno de 105 graus vai ser igual. Raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2 vai dar raiz de 6 sobre 4. Porque você multiplica, né, os radicandos, dá raiz de 6 sobre 4. E raiz de 2 sobre 2 vezes meio vai dar raiz de 2 sobre 4. Portanto, o seno de 105 graus vai ser raiz de 6, posso juntar tudo numa única fração aqui, na verdade? Raiz de 6 mais raiz de 2, isso tudo sobre 4. Pronto. Já que eu tenho o seno de 105 graus, eu consigo calcular x, né? Volta para cá, onde tiver o seno de 105 graus, você coloca esse valor. Vai ficar assim, x sobre o raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4 igual a 6 sobre o seno de 30, que a gente sabe que é meio. Excelente, excelente. Vou fazer assim agora, pessoal. Vamos resolver essa divisão de fração aqui. O resto eu vou repetir. Ó. X sobre raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4 é igual a 6 dividido por meio, divisão de frações, repito a primeira fração, que é 6, multiplico pelo inverso da segunda. Ou seja, multiplico por 2 sobre 1. Então vai dar 6 vezes 2, 12, igual a 12. Excelente, excelente. Muito bem, muito bem. Então, isso vem dizer pra gente que o x vai ser 12 vezes esse valor, né? Tudo isso aqui está dividindo, eu estou passando para o segundo membro multiplicando. Então fica 12 vezes o raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. E observe que dá para a gente simplificar o 12 com o 4, né? O 12 com o 4. Aqui vai sobrar 1 e aqui vai sobrar 3. Portanto, x vai ser 3, que multiplica raiz de 6 mais raiz de 2. Qual é a unidade? Centímetros. Pronto, acabou.
Próximo exemplo. Um ponto P interno a um ângulo cuja medida é 45 graus, dista 2 centímetros de um dos lados do ângulo e 4 centímetros do vértice do ângulo. Qual a distância desse ponto ao outro lado do ângulo? Muito bem. Então, aqui está a situação, pessoal. Aqui está a situação. Ó. Tem um ângulo, tá vendo? Esse ângulo aqui, ó, de medida 45 graus. Existe um ponto P interno a esse ângulo, né? Então, está aqui nessa região interna a esse ângulo, de tal forma que a distância desse ponto P a um dos lados é 2 centímetros e a distância desse ponto P ao vértice do ângulo é 4 centímetros. Está pedindo para a gente determinar a distância do ponto P ao outro lado, né? Ao outro lado do ângulo. Então, a distância de P a um dos lados é 2, de P ao vértice é 4. Está pedindo a distância de P ao outro lado. Esse xzinho aqui. Muito bem, pessoal. Então, inicialmente, olhe para esse triângulo retângulo aqui embaixo. Consegue enxergar? Que aqui a gente tem um triângulo retângulo. Olha só. E eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Em relação a esse ângulo alfa, o 2 é o cateto oposto e o 4 é a hipotenusa. O que envolve cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, você escreve assim, ó. Seno de alfa é o cateto oposto. 2 sobre hipotenusa, que é 4. Simplificando isso aqui, você obtém 1/2. Excelente, 1/2. Bom, se seno de alfa é 1/2, significa que esse alfa é 30 graus. Na verdade, se seno de alfa é igual a 1/2, significa que alfa é igual a 30 graus. Muito bem. Se esse ângulo aqui mede 30 graus, se esse alfa aqui mede 30 graus, certo? Esse ângulo restante aqui, olha, vai ser 15 graus. Por que 15 graus? Porque todo ângulo mede 45. Se esse aqui mede 30, esse aqui vai medir 15. Bom, e agora como é que eu posso calcular x? Vê se você concorda comigo. Olha para o triângulo retângulo de cima. Seno de 15 graus, é igual ao cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa, que é 4. Entendeu? Estou olhando para o triângulo retângulo de cima. Ângulo de 15 graus em relação a esse ângulo de 15 graus. O x é o cateto oposto, esse aqui, o 4, é a hipotenusa, o que envolve o cateto oposto e a hipotenusa é o seno. Então você escreve seno de 15 graus, x sobre 4. Bom, conforme você está observando, a gente precisa calcular o seno de 15 graus. De que maneira? Escrevendo 15 graus como 45 menos 30. Tá? Então, vamos fazer as continhas aqui do lado para calcular. Tá, vamos fazer aqui. Vou fazer aqui do lado o seno de 15 graus. Seno de 15 graus é o mesmo que seno de 45 graus menos 30 graus. Ou seja, o seno de 15 graus vai ser igual. Observe que eu tenho aqui o seno de uma diferença. Qual é a fórmula que te dá o seno de uma diferença? É seno A, ou seja, seno de 45, cosseno B, cosseno 30, menos seno B, que é o seno 30, cosseno A, cosseno de 45. Excelente. Então, o seno de 15 graus vai ser igual. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Menos seno de 30, 1/2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Um pouco mais, seno de 15 graus vai ser igual. Raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 vai dar raiz de 6 sobre 4. Menos meio vezes raiz de 2 sobre 2 vai dar raiz de 2 sobre 4. E sobre 4, né? Escrevi sobre 2, mas é sobre 4. Ó. Então, o seno de 15 graus vai ser o quê? Juntando numa única fração, raiz de 6 menos raiz de 2, isso tudo sobre 4. Uma vez calculado o seno de 15 graus, você volta para cá, onde tiver seno de 15, você coloca o seu valor. Então, seno de 15, raiz de 6, menos raiz de 2 sobre 4 é igual a x sobre 4. Conforme você está observando, esse sobre 4 com esse você pode simplificar. Portanto, o x vai ser raiz de 6 menos raiz de 2, fechou o parênteses aqui, ó. Qual a unidade? Centímetro, né? É a distância do ponto P ao outro lado do ângulo. Próximo exemplo, o valor dessa expressão, né? Está pedindo para a gente determinar o valor dessa expressão. Tá, pessoal, a fim de determinar o valor dessa expressão, vale a pena a gente relembrar de uma aula que a gente falou
a respeito de redução ao primeiro quadrante. Naquela aula eu combinei com vocês, não sei se vocês lembram, o seguinte. Toda vez que você quiser calcular as razões trigonométricas de um arco da forma Kπ mais ou menos alfa, né? Kπ mais ou menos alfa, sendo K aqui o número inteiro e alfa que nós consideramos de 0 a 90, mas falei que pode ser estendido para qualquer alfa, né? Logicamente que K sendo o número inteiro, você deve proceder da seguinte maneira. Primeiro, analisar o sinal, verificar onde está a extremidade desse arco, né? Se vai ser um resultado positivo ou negativo. E depois você deve manter a razão trigonométrica. Se você estiver calculando um seno, continua um seno, um cosseno, aquelas coisas todas. Também falei de arcos da forma Kπ/2 mais ou menos alfa. Nesse caso aqui, K sendo um número inteiro e ímpar, né? K ímpar. Por que faz necessário esse K ser um número ímpar? Porque se o K for um número par, a gente cai no caso de cima. Qual é a regrinha? A primeira parte é a mesma coisa, analisar o sinal. A segunda parte, trocar a razão trigonométrica pela correspondente. E a correspondente do seno é o cosseno, da tangente é uma cotangente, da secante é uma cossecante. Tá? Não sei se vocês lembram desses dois detalhes. Então, vou usar a redução ao primeiro quadrante para a gente começar a mexer nessa expressão aqui, tá bom? Então, olha só, eu tenho aqui um seno de π menos 2a. Esse arco está nessa forma. O que eu devo fazer? Analisar o sinal. Vamos lá, analisar o sinal. Π, você vem até aqui, menos 2a, você volta para o segundo quadrante. E no segundo quadrante o seno é positivo, né? O seno é positivo. Então, já sei que isso aqui vai ser um resultado positivo. Tudo bem? Aí você deve manter a razão trigonométrica. Eu estou calculando um seno, continua um seno. Então, isso vai ser mais seno de 2a. Beleza. Vamos para o segundo seno. Olha, π/2 menos a está nesse formato. O que eu devo fazer? Analisar o sinal, sem problema nenhum. π/2 você vem aqui, volta a menos a, você cai no primeiro quadrante. No primeiro quadrante o seno é positivo. Então, esse aqui vai dar um resultado positivo. Só que você deve trocar, né, o seno pelo cosseno, porque tem π/2. Então, seno de 2a, cosseno de a. Mas, agora vamos calcular o cosseno de 3π/2. O arco está nessa forma, né? Primeiro, analisa o sinal. Agora nós vamos falar do cosseno, né? Analisa o sinal. Aqui está o 3π/2, né? 3π/2 mais a. Você cai no quarto quadrante. No quarto quadrante o cosseno é positivo. Então, já sei que isso aqui vai dar um resultado positivo. Só que eu devo trocar de cosseno para seno porque o arco está nessa forma, olha. Kπ/2, ali 3π/2. Então vai ficar mais seno de A, e aqui o seno de 3π/2 menos A. Também o arco está nessa forma. Vamos lá, analisa o sinal. 3π/2, volta aqui para o seno. 3π/2, você vem aqui. Menos 2A, você cai no terceiro quadrante. No terceiro quadrante o seno é negativo, então isso aqui vai dar negativo. Não é verdade? Menos. Agora eu devo trocar de seno para cosseno. Menos cosseno A. Bom, vamos ajeitar aqui um pouquinho. Isso é seno de 2A, cosseno A. Aqui mais vezes menos, menos seno de A vezes... Aqui não é cosseno de A não, é 2A, tá, pessoal? 2A, tá bom? Marca aqui no 2A. Seno A, cosseno de 2A. Excelente, excelente. Bom, olha o que eu tenho agora. Seno de 2A, cosseno A, menos seno A, cosseno de 2A. Não sei se você vai concordar comigo. Isso é exatamente o seno de 2A menos A, não é verdade? Seno de 2A menos A. Seno de 2A, cosseno A. Menos seno A, cosseno de 2A. Tudo bem? Então, seno de 2A menos A é o seno de A. Acabou. Questão interessante, porque a gente usou a redução ao primeiro quadrante inicialmente, e depois a gente verificou que essa expressão aqui, ó, seno de 2A cosseno A menos seno A cosseno de 2A, é o seno de 2A menos A. Tudo bem? Ou seja, é o seno de A. Assim sendo, a alternativa certa é a letra C. Próximo exemplo. Na figura a seguir são fornecidas as coordenadas cartesianas dos pontos P1 e P2. Denomina-se θ o ângulo P1OP2. Com base nessas informações, pode-se afirmar que o valor de cosseno de θ é... Então, a gente está atrás aqui do cosseno de θ, né? Cosseno
de θ. Então tá. Aqui ele deu no plano cartesiano as coordenadas do ponto P1 e P2, e ele está chamando de θ o ângulo P1, P2, e está pedindo para calcular o cosseno de θ. Então tá, pessoal. Bom, a fim de calcular o cosseno de θ, eu vou lançar a mão desse ângulo aqui, olha, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa, de verdinho aqui de alfa. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, olhe para esse triângulo retângulo aqui, ó, origem, aqui e aqui, tá vendo? Ó? Origem, aqui e P2, tá? É um triângulo retângulo. Aqui nesse triângulo retângulo eu tenho o ângulo θ mais alfa. Em relação a esse ângulo θ mais alfa, essa medida aqui é o cateto oposto, essa medida aqui é o cateto adjacente. O que envolve o cateto oposto e o cateto adjacente é a tangente. Então vamos registrar isso? Olha, o que a gente tem aqui? Tangente de θ mais alfa é igual ao cateto oposto, que mede quanto? Raiz de 3 sobre 2, sobre o cateto adjacente, que mede meio. Bom, então a tangente de θ mais alfa vai ser... quando você resolver essa divisão de frações, vai sobrar apenas o raiz de 3. No fundo, você pode estar cortando esse 2 com esse. Sobra o raiz de 3 sobre 1, que é raiz de 3. Muito bem. Então, existe um ângulo de medida entre 0 e 90 graus, tal que a tangente é raiz de 3. Qual é o ângulo tal que a tangente é raiz de 3? É o 60 graus, na verdade. Isso, então, está te dizendo que o θ mais alfa é igual a 60 graus. Portanto, o θ é 60 graus menos alfa. Na verdade, o θ é 60 graus menos alfa. Então, eu devo calcular o cosseno de... Agora vem para cá, ó. Eu devo calcular o cosseno de 60 menos alfa, né? Cosseno de 60 menos alfa. Então, o cosseno de θ vai ser igual. Cosseno da diferença, qual é a fórmula? Cosseno de 60, cosseno de alfa, mais seno de 60, seno de alfa. Excelente. Então, o cosseno de θ vai ser igual. Cosseno de 60, 1/2. Cosseno de alfa eu não tenho, daqui a pouco eu calculo. Mais seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Vezes o seno de alfa que eu não tenho, daqui a pouco eu calculo. Seno de alfa. Muito bem. Então, para finalizar o nosso problema, eu estou precisando de seno de alfa e cosseno de alfa. A fim de calcular o seno de alfa e cosseno de alfa, eu vou olhar agora para esse triângulo aqui, olha, que tem um vértice na origem, outro vértice aqui e o vértice em P1, tá vendo? Esse triângulo retângulo aqui, tá? Bom, o que eu conheço desse triângulo retângulo? Eu conheço esse cateto aqui, que é o 3/5, esse pedacinho aqui mede 3/5, e esse pedaço aqui, né, que mede 4/5. Então, os lados, melhor dizendo, os catetos desse triângulo retângulo, porque esse ângulo aqui é reto e, portanto, o triângulo é retângulo, são 3/5 e 4/5. Falta eu determinar a hipotenusa, né, que eu vou chamar de A. A fim de determinar a hipotenusa, vamos usar o Teorema de Pitágoras. Bora lá, então? Vou fazer aqui no cantinho, hein? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é a hipotenusa, que eu quero calcular. O B pode ser o 4/5 ao quadrado. O C pode ser o 3/5 ao quadrado. Então, A ao quadrado vai ser igual. 4/5 ao quadrado é 16 sobre 25. 3/5 ao quadrado é 9 sobre 25. Dá para juntar tudo numa única fração, não é verdade? Então vai ficar 16 mais 9, 25 sobre 25. E 25 sobre 25 dá 1. Portanto, A ao quadrado é igual a 1, ou seja, o A é 1. A hipotenusa do triângulo retângulo é igual a 1. Muito bem. Agora, de posse da hipotenusa do triângulo retângulo, eu consigo calcular o cosseno e o seno. Voltando para cá agora, cosseno de θ vai ser igual a 1/2 vezes o cosseno de alfa. Como é que eu calculo o cosseno de alfa? É a razão entre o cateto adjacente, que é o 4/5, e a hipotenusa, que é 1. 4/5 dividido por 1 é 4/5 mesmo.
mais raiz de 3 sobre 2 vezes o seno de alfa. Olha que o alfa é o ângulo de verdinho. É a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então vai ficar 3 quintos dividido por A, que é 1. Então 3 quintos dividido por 1 é 3 quintos. Bonita essa questão, não é verdade? Portanto, o cosseno de θ vai ser 1 meio vezes 4 quintos. Não vou simplificar porque para ficar com denominadores iguais a gente juntar numa única fração. Vai ficar 4 décimos mais raiz de 3 sobre 2 vezes 3 quintos, 3 raiz de 3 sobre 10. Agora então você junta numa única fração e vai obter cosseno de θ, 4 mais 3 raiz de 3 sobre 10. Questão bacana, não é verdade? Assim sendo, a alternativa certa é a letra E. Próxima questão. O cosseno do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 14 horas e 30 minutos vale. Então ele quer que a gente determine o cosseno do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio nessa situação, às 14 horas e 30 minutos. Às 14 horas e 30 minutos, o ponteiro grande vai estar exatamente em cima do 6 e o ponteiro pequeno vai estar exatamente entre 2 e 3. E o ângulo em questão é esse aqui, ó. Alfa, é o ângulo alfa. Bom, então eu quero calcular o cosseno de alfa. Bom, quando a gente trabalhou esse conteúdo de problemas de reloginho, eu falei para vocês o seguinte, duas coisas importantíssimas. Que as marcações dividem a circunferência em 12 partes iguais. Portanto, cada partezinha dessa aqui, olha, é um ângulo de medida 30 graus, que é o 360 dividido por 12. Outra informação importantíssima que eu passei para vocês é que a relação entre o ponteiro pequeno e o ponteiro grande é de 1 para 12. Essa é a relação, ponteiro pequeno e ponteiro grande. Enquanto o ponteiro pequeno anda 1, o ponteiro grande anda 12. Essa relação é importantíssima. Tá? Então tá, eu quero calcular o cosseno de alfa e, portanto, eu preciso determinar quem é alfa. A fim de determinar quem é alfa, eu preciso determinar quem é esse ângulo aqui, olha, que eu vou chamar de θ. Bom, para determinar θ, a gente vai fazer o seguinte. A gente sabe que os ponteiros estão na razão de 1 para 12, né? De 1 para 12. Então, imagine exatamente as 2 horas. As 2 horas o ponteiro pequeno está no 2 e o grande está no 12. Às 2 horas e 30 minutos, o ponteiro grande saiu do 12, veio para o 6. Então, ele caminhou meia volta, ou seja, 180 graus. 180 graus. E o ponteiro pequeno estava no 2, veio para a posição atual dele, né? E caminhou quanto? Θ. Multiplicando cruzado, 12 θ é igual a 180. Portanto, θ é 180 dividido por 12, isso vai dar 15 graus. Muito bem. Bom, quem é alfa então, pessoal? O alfa, então, vê se você concorda comigo. Olha, vai ser 30, 60, 90, 120 menos o θ. Ou seja, 120 menos 15, que vai dar 105. Vou repetir para você. Quem é alfa que eu quero calcular o seu cosseno? O alfa é todo esse arco aqui, tá vendo? Aqui até aqui. Como é que a gente pode computar esse arco? 30, 60, 90, 120 menos o θ, ou seja, menos o 15. E 120 menos 15 dá 105. Portanto, eu preciso calcular o cosseno de 105 graus. De que maneira? Escrevendo 105 graus como sendo 60 mais 45. 60 mais 45 dá o 105. Aí, que maravilha. Então, o cosseno de 105 graus vai ser igual cosseno da soma. Qual é a fórmula? Cosseno de 60, cosseno de 45, menos seno de 60, seno de 45. Excelente. Então, o cosseno de 105 graus vai ser igual. Cosseno de 60 é meio. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Menos seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Um pouco mais, cosseno de 105 graus vai ser igual. Meio vezes raiz de 2 sobre 2 é raiz de 2 sobre 4. Depois, menos, raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2 é raiz de 6 sobre 4.
raiz de 6 sobre 4. Excelente. E aí eu posso juntar tudo numa única fração e escrever cosseno de 105 graus igual a raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Só que nas alternativas, ele não está considerando menos aqui, ele está colocando como se fosse colocar um menos em evidência, ele considerou na fração. Então isso vai ser menos a fração. Aí você deve inverter os sinais aqui do numerador, tá? Quando você coloca o menos na fração, você tem que inverter os sinais do numerador. Tudo bem, pessoal? Então vai ficar raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Perceberam o detalhe? Olha, ele colocou menos em evidência, ou seja, na fração. Então você tem que trocar o sinal do numerador. Aqui tem raiz de 2 menos raiz de 6, aqui tem raiz de 6 menos raiz de 2. Tá bom? Assim sendo, a alternativa certa é a letra D. Próximo exemplo. Sendo x igual a π sobre 3 mais π sobre 6 mais π sobre 12 e assim por diante, e y igual a π sobre 4 mais π sobre 5 mais 4π sobre 25 mais 16π sobre 125 e assim por diante, o valor de seno de x mais y é... Então tá, pessoal. Então ele deu o x e o y e está pedindo para a gente determinar o seno de x mais y. Bom, a primeira providência é a gente dar um jeito nessas duas somas aqui, né? Calcular o valor dessas duas somas. E essas somas não são quaisquer, pessoal. Essa soma, olhando aqui para x, essa soma aqui, olha só, melhor dizendo, as parcelas que compõem essa soma são termos de uma progressão geométrica infinita de razão entre menos 1 e 1. Opa, e calcular somas desse tipo a gente sabe, basta usar essa fórmula, não sei se você lembra dela, ó. Limite da soma é igual a 1 sobre 1 menos Q, ou a soma no infinito, do jeito que você achar melhor. É o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então vou repetir para você. As parcelas que compõem essa soma são termos de uma progressão geométrica infinita de razão entre menos 1 e 1. Somas como essa a gente consegue calcular através dessa fórmula. Limite da soma a 1 sobre 1 menos Q. Vamos usar aqui? Bom, então isso significa que o x vai ser igual ao A1, que é π sobre 3, dividido pela razão, sobre 1, né? 1 menos a razão. Como é que a gente calcula a razão de uma PG? É dividindo qualquer termo a partir do segundo pelo anterior. Então a razão aqui vai ficar π sobre 6, dividido por π sobre 3. Divisão de frações, repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Esse com esse você simplifica, esse com esse também, sobra 1 no numerador e 2 no denominador. A razão então é 1 meio, é 1 meio. Então vai ficar 1 menos 1 meio. Então isso é igual a π sobre 3 sobre 1 menos 1 meio, dá para a gente fazer direto. Olha, 2 vezes 1 dá 2, menos 1, 1, dá 1 meio. Divisão de frações, repete a primeira fração, que é o π sobre 3, multiplica pelo inverso da segunda, 2 sobre 1. Isso vai dar 2π sobre 3. Excelente, 2π sobre 3. Já é o valor de x. O y, a mesma linha de raciocínio. O que a gente observa? Que as parcelas que compõem essa soma são termos de uma progressão geométrica infinita de razão entre menos 1 e 1. Novamente, a gente usa essa fórmula, tudo bem? Então, vamos lá. Isso vai ser igual, ó, é a 1 sobre 1 menos Q. O A1 é o primeiro termo, π sobre 4, sobre 1 menos a razão. Para calcular a razão, vamos pegar aqui, olha, o terceiro dividido pelo segundo. Vai ficar assim, 4π sobre 25, dividido por π sobre 5. Divisão de frações, repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, 5 sobre π, esse com esse você simplifica, esse com esse sobra 5. 4 quintos, né? 4 quintos. Então, 1 menos 4 quintos. Bom, então isso vai ser π sobre 4, sobre 1 menos 4 quintos, pessoal, é 1 quinto, né? 5 vezes 1 dá 5, menos 1, menos 4, 1. Dá 1 quinto, né? 1 quinto. Divisão de frações, repete a primeira, π sobre 4. Multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 5 sobre 1. Então isso vai ser 5π sobre 4. 5π sobre 4. Excelente, excelente. Pronto, agora eu tenho condições de calcular
o seno de x mais y. Então eu quero calcular o seno de quem? De 2π sobre 3, 2π sobre 3, mais 5π sobre 4. Bom, isso vai ser igual 2π sobre 3. Vamos transformar para grau, fica mais fácil, na verdade. Seno de... No lugar de π você coloca 180. Vai ficar 180 dividido por 3, vai dar 60 vezes 2, 120. Mais aqui, 180 dividido por 4 vai dar 45, vezes 5, 225. 225. Então, eu quero calcular no fundo, o seno de 120 mais 225. Ou seja, 345 graus, né? É o seno de 345 graus. É isso que eu quero calcular, o seno de 345 graus. E isso, o seno de 345 graus, é o mesmo que menos seno de 15 graus. Ah, professor, por quê? Vamos pensar aqui rapidamente, olha só. Por que que o seno de 345 e 15 graus, né, são opostos? Imagina que aqui esteja a extremidade do arco de medida 15 graus. Vamos supor que aqui a extremidade do arco, A e B, né? Bom, aqui no quarto quadrante vai estar a extremidade do arco de medida 345 graus. Vamos supor que seja o ponto Q. A gente observa que esses dois pontos eles são simétricos em relação ao eixo X. Portanto, eles têm a mesma abscissa, mas as ordenadas são opostas. Ó, B e menos B. Como o seno tem a ver com a ordenada, né? O seno é a ordenada da extremidade. QB e menos B, então significa que o seno de 345 é o oposto de seno de 15. Por isso que eu coloquei aqui, ó, menos seno de 15. E como é que a gente calcula o seno de 15? Assim, ó, escrevendo 15 como sendo 45 menos 30 graus. E agora é só usar a fórmula do seno da diferença. A gente vai ter que colocar um parênteses aqui maior, né? Ó, seno de 45, cosseno de 30, menos seno de 30, cosseno de 45. Não sei, pessoal, de repente tem uma maneira mais fácil a gente fazer essa questão, mas vamos lá. Bom, isso é igual a menos a parênteses. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Menos seno de 30, 1 meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Isso vai ser igual a menos... Aqui vai ficar raiz... Já vou juntar tudo numa única fração, tá? Raiz de 2 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 6. E aqui 1 vezes raiz de 2, né? Vai dar raiz de 2. Menos raiz de 2 sobre 4, né? Juntando tudo numa única fração. Lembrando que esse menos é esse aqui, tá? Assim sendo, a alternativa certa vai ser a letra B de bola, porque ele não está considerando menos aqui na fração. Ele jogou menos para o numerador. E obteve, como é que ele escreveu aí? Obteve menos raiz de 6, ele trocou o sinal do numerador. Menos raiz de 6, mais raiz de 2, sobre 4. Pronto. A alternativa certa é a letra B de bola.